Bom, pessoal, então vamos lá, seguir na apresentação do Core Curriculum das nefropatias virais. Hoje vai ser a parte 2, a primeira parte foi apresentada há 2 semanas pela Karina. Aqui mais uma vez, aqui é a carinha do paper. Eu vou fazer aqui, vou fazer a retrospectiva das duas primeiras tabelas do paper, porque ele fala dos vírus também da minha parte, tá? Então, só para fazer aqui a retrospectiva, aqui é o sumário das nefropatias virais mais comuns, que começou pelo vírus B e C que já foram apresentados. Hoje a gente vai apresentar HIV, SARS-CoV e outros um pouco menos, bem menos comuns. Então, aqui o destaque para o HIV e para o SARS-CoV. Como pode ver aqui, a epidemiologia é bem importante, com bastante gente infectada em todo o mundo e com várias formas, vários mecanismos de lesão renal. E também muita manifestação renal nesses pacientes, 6 a 30% aqui dos pacientes com HIV e 46 até 77% dos pacientes com SARS-CoV com injúria renal aguda. Os mecanismos de lesão pela nefropatia viral, eles são diversos. Eu vou destacar aqui os mecanismos de injúria renal direta pelo próprio vírus, que não seja por mecanismos indiretos. E aqui a gente tem o HIV, tem o antavírus e também o BK vírus, que a gente vai falar hoje. Os demais vírus já estão aqui incluídos dentre os mecanismos de injúria renal indireta. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo da aula. Começando com o vírus mais importante, o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Eu vou começar apresentando os casos, assim que eu começar a falar sobre cada vírus, e no final a gente faz, no final de cada vírus a gente faz o desfecho de cada caso, tá? Então, o caso aqui do HIV é uma mulher de 45 anos que foi hospitalizada por conta de uma pneumonia e tinha alteração da função renal no mesmo momento. 2 anos antes, a creatinina sérica dela era de 1,4 e já tinha proteinúria na ocasião, pelo exame de urina simples. Já nessa internação, ela tinha um edema importante dos membros inferiores, com uma piora de creatinina para 2,8 e uma proteinúria de 24 horas de 4,1 grama. Não tinha história familiar de doença renal. Teve um teste de HIV positivo e a carga viral de 158 mil cópias, com a contagem de CD4 de 164. Apesar disso, um hemograma normal. Foi submetida à biópsia renal. Os achados foram compatíveis com GESF colapsante. E aí a pergunta é qual que é o próximo passo no manejo diante do diagnóstico da GESF. Iniciar uma terapia antirretroviral combinada, iniciar corticoide na dose de 1 mg quilo, inibidor de calcineurina ou já encaminhar essa paciente para o transplante renal. Então, vamos começar a discorrer sobre o HIV. É um retrovírus envelopado de RNA de fita simples, que ele é capaz de manter uma resposta imune sustentada, causando uma imunodeficiência com depleção de células T. É um vírus que infecta a célula e induz com o próprio com o próprio armamento da própria célula, ele induz a própria replicação, né? E é assim que ele acaba levando à depleção das células T. O HIV-1 é o principal subtipo no mundo inteiro, ele tem alta virulência e alta infectividade. Segundo dados de 2020, haviam 37,7 milhões de pessoas vivendo com HIV e 1,5 milhão de novos infectados durante um ano. E esses pacientes com HIV têm 11 vezes maior incidência de doença renal crônica, e isso varia de acordo com o status imune, podendo ter uma incidência maior de acordo com o tratamento da doença. A descoberta da terapia antirretroviral combinada, a TARV, ela é um marco com uma redução expressiva de doença renal crônica em estágio final, depois em que essa terapia foi descoberta e foi amplamente aplicada nos pacientes HIV positivos. Começando a falar da GESF colapsante associada ao HIV, chamada de Raivan,
que antes era o subtipo mais encontrado nas biópsias renais desses pacientes. Ocorre principalmente no contexto de viremia descontrolada, em que tem um CD4 baixo, menor do que 200 em geral. A clínica é com a proteinúria nefrótica, com ou sem edema, com a rápida piora da função renal. Nos Estados Unidos, mais de 90% dos casos de doença renal crônica terminal que tinham Raivan era de pacientes HIV infectados afro-americanos, descendentes principalmente da África Ocidental. O risco do Raivan é 12 vezes maior nesses pacientes que têm ascendência da África Ocidental. E essa prevalência é maior por conta dos polimorfismos da ApoL1. A ApoL1, ela traz para os pacientes homozigotos 50% maior chance de desenvolver Raivan, quando não tem uma terapia instituída nesses pacientes, se for comparar com os indivíduos que não têm o alelo de risco ou que têm apenas um. Então, ela aumenta bastante a chance desse paciente evoluir com Raivan, que é uma forma grave de doença renal. A era da TARV, como eu falei, foi um marco. Antes da TARV, era 40% a 80% das biópsias renais dos pacientes com HIV tinha Raivan, e isso caiu para 15% a 35%. O vírus do Covid, o Epstein-Barr e o parvovírus B19 também estão associados com gesto colapsante e provavelmente eles também estão relacionados com os polimorfismos dos genes da ApoL1. A patologia do Raivan é que é causada pela infecção direta do vírus aos podócitos, células mesangiais e também células epiteliais tubulares. Igual eu falei no começo com aquela tabela inicial, a gente vai separar aqui basicamente os mecanismos de patogênese pela lesão direta do vírus ou uma lesão indireta. Não se sabe muito bem como que o vírus faz para atingir as células renais, se são vias independentes de CD4 ou se acontece uma endocitose de linfócitos HIV nessas células. Então, se sabe que não depende do que acontece na maioria das células, que é essa interface típica aqui que acontece do CD4 com esses dois receptores. Mas não se sabe muito bem como que ele faz para invadir a célula renal. Então, o que se sabe é que o podócito ele acaba sendo infectado pelo vírus do HIV, que vai fazer a produção das proteínas virais dentro da célula, vai acabar levando a uma maturação anormal e até uma desdiferenciação podocitária, no final das contas, gerando apagamento dos processos podais e colapso capilar. Passando para a segunda forma de doença conhecida em biópsia relacionada ao HIV, a doença por imunocomplexos, chamada de Raivic. É a segunda lesão mais comum e é uma forma muito abrangente. Tem variados padrões histológicos que se apresentam como a Raivic. Segundo o registro da Universidade de Colômbia de 2020, 17% das biópsias renais de pacientes infectados com HIV tinham o Raivic. E a glomerulonefrite membrana proliferativa lupus light com imunofluorescência full house é uma das formas encontradas. Também pode aparecer como nefropatia da IgA, como glomerulonefrite pós-infecciosa e também como uma forma membranosa. Então, realmente tem vários padrões histológicos para a mesma doença. Os depósitos eles podem ser subepiteliais, subendoteliais ou mesmo intramembranosos. A clínica, ela vem com proteinúria, hematúria, alteração de função renal e também consumo de complemento. Esses imunocomplexos não se sabe que se eles se formam in situ ou se eles são circulantes e depois se depositam no rim. A Raivic, diferente da Raivan, ela acontece assim, similar à Raivan, ela acontece com a viremia do HIV ativa, e aí se imagina que o que acontece é que as imunoglobulinas respondem aos antígenos do HIV, e a carga de RNA em geral é maior de 400 cópias, mas ela também acontece no HIV bem controlado. E aí, acredita-se que a deposição de imunocomplexos pode estar relacionado com outros antígenos bacterianos ou virais. Ela tem um impacto similar em todos os grupos demográficos, também diferente da Raivan, e uma menor incidência de DRC terminal comparada ao Raivan. É importante
se tiver o diagnóstico da Raivic, testar os outros vírus, o vírus da hepatite B e da hepatite C, que podem ali estar concomitantes e podem ser responsáveis pela produção dos imunocomplexos quando você tem um HIV bem controlado. Outras formas de acometimento renal do HIV é a doença túbulo-intersticial, vascular ou glomerular por co-infecção com HBV ou o HCV. A túbulo-intersticial acontece por liberação de citocinas e quimiocinas da resposta imune inata em resposta ao HIV, gerando uma inflamação intersticial e fibrose. Na microscopia eletrônica, essa inflamação vai acabar gerando inclusões túbulo-reticulares, e essa dilatação gerada ali por essas inclusões tubuloreticulares pode ser observada também devido à proliferação de células tubulares e acaba gerando uma aparência mais ecogênica e até aumentada ao ultrassom. A microangiopatia trombótica pode acontecer no HIV avançado, com baixa contagem de CD4, devido ao dano endotelial da resposta inflamatória mediada por proteínas quando o vírus não é tratado, podendo haver manifestações sistêmicas como a PTT, com baixos níveis da ADAM-TS13. Quando isso acontece, de ter baixos níveis da ADAM-TS13, é uma doença menos avançada e com melhor prognóstico do que aqueles que têm níveis normais da protease. O dano túbulo-intersticial, ele pode acontecer tanto no contexto da Raivan, como também relacionado à terapia antirretroviral, como também em resposta das infecções virais ou bacterianas secundárias que podem acontecer pelo estado de imunodepressão da doença. A TARV, ela, em geral, é um regime de 2 a 3 drogas. São esses 3 tipos aqui os mais usados como terapia combinada inicial: inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, os não nucleosídeos da transcriptase reversa e os inibidores da integrase. E também pode ser feito um esquema alternativo com inibidores da protease, se o paciente for virgem de tratamento. E o controle da viremia reduz as lesões glomerulares e tubulares do Raivan, como a gente observou que houve uma redução importante da presença de Raivan depois do início da TARV. Não está clara a influência da TARV na Raivic. O que se sabe é que a incidência da doença renal crônica secundária à Raivic é estável mesmo com a instituição da TARV. Então, para a Raivic, a TARV, falando grosseiramente, não fez diferença. Na era pré-TARV, os pacientes com inibição do sistema renina-angiotensina-aldosterona tinham maior média de sobrevida renal. A indicação dessas medicações, ela se mantém apropriada se o paciente for hipertenso ou se ele tiver proteinúria. Então, se você tiver uma outra indicação para as medicações, a gente sabe que são renoprotetoras, mantém-se a indicação, mas não pelo fato de ser HIV especificamente. E depois do início da TARV, os esteroides perdeu-se o sentido de utilizar, até porque eles podem até piorar, favorecendo o aparecimento de infecções oportunistas. Então, aqui tá os antivirais e a nefrotoxicidade de acordo com cada classe. Eu vou só chamar a atenção aqui para a classe aqui dos inibidores da integrase, o dolutegravir, principalmente, que é o mais utilizado, é que eles inibem a secreção tubular de creatinina. Eles não são de verdade nefrotóxicos, só que eles vão fazer o aumento da creatinina pela inibição da secreção tubular. Então, você pode ter aí um aumento de creatinina no paciente que começou a usar dolutegravir, e isso pode não significar lesão renal. Então, qual que seria a resposta para uma mulher recém-diagnosticada HIV, com uma viremia importante, uma contagem de CD4 baixa, com DS colapsante na biópsia renal? A melhor alternativa aqui, a gente já viu que o corticoide não vai entrar, outro imunossupressor aqui também não cabe, transplante também não faz sentido nesse contexto, então seria realmente iniciar o tratamento do vírus. Passando para o SARS-CoV-2, o vírus da COVID. Então, o caso que ele traz é um homem de 22 anos com obesidade, apresentando sonolência, hipotensão e hipóxia.
Foi entubado por insuficiência respiratória hipoxêmica e, após a ressuscitação volêmica, foi iniciado noradrenalina devido à hipotensão refratária. O laboratório foi positivo para a Covid e tinha uma creatina de 2,5. Ele estava anêmico, com a aptoglobina de 45 e uma ferritina bem aumentada. O exame de urina tinha hematúria e proteinúria duas cruzes, e a biópsia renal revelou microangiopatia trombótica. Qual seria a melhor terapia para melhorar os desfechos renais nesse paciente com lesão renal, MAT documentada e um COVID grave? Então, o Covid-19 é um coronavírus de RNA de fita simples envelopado responsável pela pandemia de 2019, que durou aí cerca de 3 anos. Grande parte da morbidade e da mortalidade do início da pandemia teve associado com a variante não Ômicron, que foi aquela variante de forma clínica mais branda que surgiu depois, e por conta de que a vacina não existia. 1/3 dos pacientes hospitalizados tiveram injúria renal, e se o paciente estivesse na UTI, essa taxa era bem maior. Os fatores de risco para lesão renal no COVID é doença renal crônica pré-existente, obesidade, diabetes ou doença cardíaca, e isso pacientes com idades mais avançadas. E atualmente a mortalidade e a injúria renal aguda pelo COVID decresceu bastante. Isso por conta das medidas de saúde pública sobre o COVID, de proteção, que agora o mundo já sabe mais ou menos o que fazer quando o vírus começa a subir novamente, aparecimento de novas variantes com menor virulência, a vacinação, que foi bem ampla, e o melhor entendimento do tratamento da doença. As biópsias renais das autópsias mostravam principalmente lesão tubular aguda. Não está claro ainda se o vírus contribui diretamente para as lesões ou se são apenas fatores indiretos, como resposta inflamatória à viremia, alteração hemodinâmica e disfunção endotelial. Tudo leva a crer que é mais um mecanismo secundário à inflamação mesmo. Porém, algumas evidências sugerem um tropismo do vírus para as células, principalmente dos túbulos proximais, e uma infectividade direta, gerando apoptose e necrose dessas células. Os vírus, ele pode adentrar as células renais por vias endocíticas e não endocíticas. A enzima conversora de angiotensina é uma proteína de membrana encontrada nas células tubulares proximais e também nos podócitos. A endocitose acontece nelas através de um cofator, que é essa proteína serase 2. E aí, por conta disso, por conta desse mecanismo, especulou-se no começo se os inibidores da enzima conversora de angiotensina poderiam alterar os desfechos renais no COVID. Mas os dois grandes estudos observacionais que foram feitos, o Replace COVID e o Brace Corona, não mostraram nenhuma associação de melhora do uso do IECA na lesão renal pelo COVID. Outros mecanismos de injúria renal no COVID é a inflamação tubulointersticial com fibrose e a microangiopatia trombótica presente no nosso quadro clínico, se devendo à resposta imune inata secundária à viremia. Também pode acontecer injúria tubular aguda secundária à rabdomiólise. A rabdomiólise aconteceu bastante no COVID e os mecanismos dessa rabdomiólise não são bem esclarecidas. A microangiopatia trombótica pode acontecer no momento da infecção e também até um mês depois do clareamento viral, podendo estar associado com sintomas sistêmicos, como púrpura trombótica trombocitopênica, CHU atípica, ou então uma forma limitada ao rim. Quando a MAT acontece, em geral, o paciente se apresenta mais com sintomas gastrointestinais do que com sintomas respiratórios. Lembrando que a COVID foi observado aquela tendência à hipercoagulabilidade dos pacientes, que também pode estar aqui relacionado com a microangiopatia trombótica. Sobre a lesão endotelial no COVID, mais de 50% dos pacientes que tiveram a síndrome hemolítica urêmica atípica associada ao SARS-CoV tinham uma evidência de desregulação da via alternativa do complemento, ou então já eram pacientes sabidamente portadores de alguma complementopatia genética. Então, aqui fica como se o vírus não fosse um second hit. Talvez ele foi só aqui um second hit para poder gerar
toda a cascata da ativação com desregulação da via do complemento. A resposta inflamatória aumentada acaba levando à lesão endotelial e alterações sanguíneas mediadas pela proteína spike, que ela é bem estrutural, bem importante do COVID, levaria à formação de fibrina com uma fibrinólise deficiente, e assim favorecendo lesão endotelial e formação de trombos. E o que se sabe é que a anormalidade na ativação do complemento resulta em excesso de C5A, que vai acabar lesando epitélio tubular e células endoteliais, levando à atrofia celular e fibrose renal. A maioria dos pacientes com COVID biopsiados tinha um padrão de gesto colapsante, isso falando sobre lesão glomerular, tá? Saindo já da lesão tubular, e 9% deles tinham microangiopatia trombótica. Então, ainda é dúvida se tem a infecção viral direta dos podócitos ou se é a resposta indireta à inflamação causada pela viremia. E essa GS colapsante também é mais encontrada nos descendentes africanos com alelo de risco PAPO-L1, da mesma forma que a Raivan. Pode se manifestar como doença de lesões mínimas, nefropatia membranosa e nefrite lupus-like. Aqui só mostrando uma GS colapsante com colapso de alças aí apontado pela seta em um paciente infectado pelo SARS-CoV. O tratamento é basicamente de suporte. Foi tentado inibidores de C5 em casos severos com MAT, porém estudo pequeno, não tem dados suficientes para suportar o uso. A anticoagulação profilática também não teve dados que suportassem o uso em pacientes graves, não tem um benefício claro. O Paxlovid, tocilizumab e Remdesivir também sem evidência clara se ajuda a diminuir a incidência ou a prevalência de IRO DRC, porém, com dados fracos, Remdesivir se mostrou útil na IRA relacionada ao COVID em pacientes que não tinham doença hepática. E lembrar que também tem relatos de nefrotoxicidade à terapia antiviral. Então, na ausência de dados que suportem o uso de forma clara, trazendo benefício, o mais interessante é a gente não utilizar, porque a gente pode até acrescentar aqui nefrotoxicidade ao paciente. Então, voltando ao caso, é um paciente com COVID, injúria renal aguda e MAT na biópsia renal. A melhor resposta, a gente viu ao longo aqui dos slides, que não tem nenhum tratamento específico para o caso, nenhum tratamento específico se mostrou benéfico, então seria apenas mesmo a terapia de suporte. Entrando em outras nefropatias virais, que seriam vírus que menos comumente causam nefropatia. O caso é o seguinte: uma mulher de 35 anos, que fez um transplante de células-tronco há 10 anos por conta de uma LLA, se apresentando com alteração de função renal. A creatinina dela vinha aumentando progressivamente nos últimos 5 anos. A base era de 0,8 e ao longo desses anos subiu para 1,8. No exame não tinha nem hematúria nem proteinúria, uma urina limpa. E ela permanecendo com níveis de tacrolima entre 4 e 5. Se sente bem, mas tem um sintoma aí inespecífico de fadiga e um achado incidental não específico de uma linfadenopatia intraabdominal em uma tomografia que ela fez por uma dor abdominal inespecífica. Qual teste adicional pode ser útil para o diagnóstico da causa dos sintomas dela? Parvovírus B19, Epstein-Barr, adenovírus ou BK-vírus? Então, vamos lá. Aqui é um sumário dos vírus que a gente vai falar aqui. Então, assim, resumidamente, são vírus que são muito frequentes na população. Pode ver aqui que as taxas assim, são bem altas, porém, são com envolvimento renal raro. Então, vai ser mais difícil, apesar de serem muito frequentes, vai ser mais difícil de acontecer uma injúria renal secundária a esses vírus. E mecanismos diversos aqui de injúria renal, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Começando pelo hantavírus, é um vírus RNA de fita simples envelopado,
que faz duas síndromes clínicas principais. A febre hemorrágica com síndrome renal, que é a que a gente vai focar, a que mais nos interessa, e a síndrome pulmonar do hantavirus. Tem uma incidência bem maior na China, com mais de 100 mil casos por ano. Nos Estados Unidos, em 28 anos, que foi de 93 a 2021, foram detectados só 821 casos da síndrome pulmonar. Ambas as síndromes acontecem com febre, fragilidade capilar e insuficiência cardiopulmonar. Falando aqui da parte do envolvimento renal, tem uma infecção viral com lesão endotelial direta, ativação da via clássica e da via alternativa do complemento, e gerando finalmente um extravasamento capilar. A biópsia renal vê principalmente NTA, necrose tubular aguda, e inflamação tubulointersticial. Pode acontecer infecção direta das células renais, pode acontecer lesão tubular por alterações hemodinâmicas, ou então um mecanismo mais indireto, e também dano túbulo intersticial por atração de leucócitos e citocinas inflamatórias. Se apresenta como uma ira oligúrica que pode durar meses a anos, a depender digamos, do estrago patológico que foi feito. O padrão glomerular que é encontrado é a glomerulonefrite proliferativa mesangial por imunocomplexos, em que se tem depósito C3 e IgM, resultado da ativação do sistema complemento pela imunidade inata. E o grau da contribuição da infecção direta do vírus não é bem esclarecido. O tratamento, basicamente, é de suporte, não tem nenhum antiviral específico que possa tratar as lesões. Partindo para a dengue, aí aqui é bem nossa praia do Brasil, né? A dengue é o vírus RNA de fita simples envelopado, que se apresenta como uma síndrome febril, principalmente, podendo vir com mialgia e cefaleia, e alguns casos evoluem para casos graves em que se tem dor abdominal e sangramentos. O CDC estima 390 milhões de infecções anuais globalmente. O paper trouxe os dados dos Estados Unidos, mas os nossos dados são bem mais alarmantes que os dos Estados Unidos. No ano de 2024, São Paulo teve mais de 2 milhões de infecções, só no ano de 2024, mais de 2 mil mortes, 2.050 e poucas mortes no estado de São Paulo, que é o nosso estado mais populoso. A IRA, ela é descrita em cerca de 15% dos casos e, em geral, vem acompanhado de uma proteinúria subnefrótica e de hematúria junto. A biópsia renal tem principalmente necrose tubular aguda, que é secundária a mecanismos indiretos, como hipovolemia, extravasamento capilar e rabdomiólise. Também tem relatos de glomerulonefrite proliferativa mesangial, mas o mecanismo é incerto e são casos mais raros também. Tratamentos também, sabemos que não tem nenhum antiviral específico que possa ajudar quando a gente tem IRA, então é basicamente tratamento de suporte. Passando por vírus Epstein-Barr e citomegalovírus, são herpes vírus endêmicos, tem uma soroprevalência altíssima, cerca de 80% da população geral. A patologia renal mostra uma nefrite intersticial na infecção crônica pelo Epstein-Barr. Foram descritos já casos de glomerulonefrite por imunocomplexo, nefropatia de IgA e doenças de lesões mínimas. E os achados intersticiais provavelmente se devem à ativação linfocitária secundária à viremia. O DNA dos vírus já foi encontrado no tecido renal, em nefrite intersticial idiopática, mas não está claro se os antígenos estão relacionados com a infecção viral direta. O tratamento é de suporte, mas existem relatos de uso de corticoide e terapia antiviral com aciclovir que possa ajudar na IRA, principalmente nos pacientes com manifestações extrarrenais severas, mas são casos muito específicos. Pacientes imunocompetentes infectados pelo citomegalovírus raramente têm envolvimento renal, e pode acontecer num contexto da infecção congênita, da mãe passar para o bebê. Aí já vai ter um quadro bem florido, restrição de crescimento intrauterino, hepatosplenomegalia, hepatite, e da parte renal, glomerulonefrite por imunocomplexos. Quando a gente está no âmbito do transplante, esses vírus já são bem mais importantes. Os doadores e os receptores de transplante renal devem ser rastreados
para os dois vírus, porque a imunossupressão que acontece ali logo pós-transplante pode ativar a doença. O Epstein-Barr vai causar uma nefrite intersticial com infiltrado celular mononuclear e o citomegalovírus, uma nefrite intersticial, podendo causar também GS colapsante. Provavelmente as lesões se devem à resposta inflamatória local de interferons e não à invasão viral direta. Apesar disso, já foi identificado genoma viral em várias células renais e corpos de inclusão intranucleares na característica de olhos de coruja. O tratamento, no caso do Epstein-Barr vírus, é redução da imunossupressão e, no caso do citomegalovírus, o uso de valganciclovir ou ganciclovir. O parvovírus B19 é um vírus DNA, diferente do resto, endêmico, com soroprevalência também alta, global, tem uma preferência por células progenitoras eritroides, podendo gerar anemia aplásica nos casos mais graves. A doença febril eritematosa, que é aquela da doença da face esbofeteada, pode acontecer em criança. O envolvimento renal é raro, mesmo se o paciente for imunossuprimido. Pode acontecer na imunossupressão, mas ainda assim é raro. Estudos pequenos sugerem a relação do parvovírus B19 com a GS colapsante. Aqui também já foram encontrados DNA e proteínas do vírus no tecido renal, mas é incerto se tem mecanismo de lesão direta e também não tem terapia antiviral específica nesses casos, mas pode ser utilizada a imunoglobulina se tiver um caso de anemia grave, aplásica em imunossuprimidos. E por último, a gente vai falar do polioma vírus, que é o BK vírus. É um vírus DNA também de fita dupla, com uma soroprevalência também alta, de 80% a 90%, e que permanece latente no epitélio geniturinário. Cerca de 10% dos imunocompetentes infectados podem ter o vírus na urina de forma assintomática. E a imunossupressão pode permitir a replicação viral. Então, aqui também o contexto de transplante dá maior importância para esses vírus. Receptores de medula óssea, 50% vão ter virúria e 30% vão ter viremia após 3 a 8 semanas do transplante. Receptores de órgãos sólidos não renais têm uma baixa incidência, é raro acontecer, o que implica que, para você ter a manifestação renal do BK, você tem que ter ali manipulação, inflamação da via geniturinária, então pode acontecer mais mesmo no transplante renal. Acontece com alteração de função renal, com ou sem hematúria ou proteinúria, podendo haver até cistite hemorrágica. Se deve suspeitar quando tem uma alteração de função renal com uma alta carga viral. Na histologia renal, já foram encontradas células, você pode encontrar, células tubulares com inclusão nuclear em vidro fosco, coloração positiva para SV40, que é de um tipo de polioma específico, porém, como eles são muito parecidos em todos os poliomas, você vai corar positivo na imunistoquímica para SV40, e o tratamento, o prognóstico é pobre e vai variar de acordo com a possibilidade de reduzir a imunossupressão daquele paciente. Imunoglobulina, quinolona, cidofovir, flunomida, eficácia limitada. Então, é basicamente reduzir a imunossupressão. As duas setas estão mostrando inclusões virais tubulares, tá? Então, é só para visualizar aí as inclusões tubulares do vírus. Então, voltando aqui, esse eu acho, na minha opinião, foi o caso mais difícil por conta da amplitude dos vírus. Porém, vendo um a um, pensando quando você fala de linfadenopatia, tem que pensar na PTLD, e também os outros vírus vêm mais acompanhado de hematúria e proteinúria. Esse aqui estava limpinho nesse caso. O BK vírus, ele é mais raro quando você não tem manipulação quando você não tem um transplante em que tem a manipulação do sistema geniturinário. Então, a resposta aqui é mais provável que vai ajudar, o exame que vai ajudar é o PCR sérico para o Epstein-Barr.
Para concluir, as doenças virais ela têm um impacto na comunidade global e muitas delas levam a doenças glomerulares ou tubulointersticiais. As nefropatias virais podem acontecer no contexto de doença aguda ou crônica, e os mecanismos de lesão eles são variados. Se a nefropatia for devida à lesão direta do vírus, às células renais, ou então a um fenômeno indireto relacionado ao sistema, à resposta imune ao vírus, a base da terapia será o manejo da viremia e cuidados de suporte se não houver antiviral específico. Então, o divisor de águas principais é se tem antiviral para aquele vírus ali para tratar a viremia ou não. Devido à nefrotoxicidade dos antivirais, os pacientes que necessitarem antivirais de forma crônica devem ser cuidadosamente avaliados quanto à causa da lesão renal. Aí aqui os HIV são bem importantes, que são os pacientes que vão usar antivirais aí por praticamente toda a vida. Avanços na genética, como nos polimorfismos da ApoL1, nas terapias antivirais e terapias preventivas, como a vacinação, no caso da Covid, estão mudando rapidamente o cenário dessas doenças e reduzindo as repercussões renais. E é isso, pessoal. Muito bom, Mari. Parabéns. Agora vamos abrir para perguntas. Quer fazer algum tipo de pergunta, comentário? Eu queria perguntar para a Mari se eles falaram alguma coisa de pesquisa de mutação associado à chula, né, nos pacientes que desenvolvem MAT, decorrente do vírus SARS-CoV-2. Você quer saber, tipo, se eles indicam, né, a pesquisa. Eles não comentaram nada sobre isso, só falaram mesmo aquele detalhe de que, em que você pode ter, sim, ali a alteração da ADANTES 13, mas não falaram nada sobre, você achou na histologia, você deve, achou mate, ou então tem uma presença de FLU, você deve pesquisar. Isso eles não chegaram a comentar, não. Uhum. Lê, você quer comentar essa aí da Mate? Você que viveu bem o Covid aí? Então, Cris, eu acho que essa pergunta da Sabrina aí é muito boa, mas a gente não tem ainda uma resposta direta, Sabrina. Mas eu acho que a tendência, eu raciocinaria que valeria a pena fazer, até porque é o que a gente deve tomar de decisão do ponto de vista de tratamento, né? Então, não serve só para SARS-CoV, né? Serve para qualquer chuva induzida por algum vírus. E agora, recentemente, no último ano, a gente teve 3 casos por dengue. E que os doentes, inclusive, foram tratados com inibidor de complemento com recuperação. Só que aí a dúvida para mim que fica é assim: eu vou tirar a droga ou não vou tirar a droga? Porque o gatilho saiu, e aí eu acho que acaba que o estudo genético é um apoio importante para a gente pensar se a gente vai tirar a droga ou não nesse momento, né? Em especial com um gatilho tão bem definido aí. Então, eu acho que é um pouco do que eu pensaria, né? Apesar de não ter uma resposta, possivelmente numa revisão ninguém vai se comprometer com isso, são as coisas que às vezes a gente tem que tomar a decisão ali no doente, né? Legal, Lê. Mais alguém quer fazer algum comentário? Eu só ia comentar que quando eu era R3, isso, a gente teve um caso na enfermaria de um paciente com CMV invasivo, com acometimento do trato gastrointestinal, uma alteração renal, com proteinúria subnefrótica e tudo. A gente fez a biópsia e encontrou os olhos de coruja do vírus CMV, e a princípio o paciente não tinha um fator assim de imunossupressão, né? E foi interessante porque quando a gente viu a história, ele tinha um antecedente prévio de timectomia, um timoma, né, no passado. A gente pediu uma avaliação da imuno e ele fechou para uma imunodeficiência primária. Então, foi um caso bem interessante, assim, de achar os olhos de coruja, citomegalia na biópsia de um rim nativo e que levou essa investigação secundária. Bem lembrar.
Eu queria só chamar a atenção do HIV, principalmente nesse polo de doença relacionada a imunocomplexo, que se a gente suspeita, precisa fazer biópsia, né? Porque, como a Mari falou, pode ser qualquer padrão, né? Membrana proliferativa, IgA, membranosa, e aí é indicado, pelo menos de forma off-label, a imunossupressão, já que a carga viral está controlada. A imunossupressão vai depender de que doença que é, se é IgA, membrana proliferativa, etc., que seja, né? Aqui também a gente já teve de tudo, inclusive rapidamente progressiva, no paciente com HIV, carga viral negativa, já tivemos IgA, membrana proliferativa, tivemos de tudo. Então, a biópsia que vai determinar aí o tratamento. Certo, Lê? O que você acha aí? Exatamente, Cris. Eu acho que é mais ou menos por aí. E assim, né, gente, na hora que a gente lê aí, né, vocês veem que eles usualmente vão sempre se apoiar muito no tratamento de suporte, porque quando a gente tem uma causa secundária, é esse caminho que a gente faz. Mas na prática, muitas vezes, a Cris está falando do HIV aí, mas, por exemplo, esquistossomose mesmo, né, que é uma doença outra infecciosa em outro polo, na prática a gente vê que a gente tem que imunossuprimir, né? A Cris tem bastante experiência com isso aí. Então, só para chamar a atenção que eu tenho muita impressão que depois que a gente tem o gatilho para iniciar alguns tipos de lesão assim, a gente vai ter que tomar alguma medida para controlar o que está acontecendo, né? E muitas vezes só o suporte não vai ser suficiente aí na prática. Tá, não estou dizendo que é para imunossuprimir, por exemplo, um BK-vírus, um adenovírus, que na verdade é o caminho inverso, né? Você tirar a imunossupressão, que são vírus muito relacionados, inclusive, a transplante de medula óssea, né? Ali é outra coisa, né? Ali é falta do sistema imunológico que libera o vírus para atuar no que a gente vê daquela hematura e daqueles... Eu até brincava, né? Que é o homem-vírus. O cara começa a ter vírus em tudo que é lugar. E ali é outra coisa de lesão, mas uma MAT, uma colapsante, uma membrana proliferativa, é um padrão de lesão que a gente já iniciou o processo, né? Isso eu senti falta, ele não comentou sobre imunossupressão na Raivic. A única coisa que ele comentou mesmo foi assim, se aparecer, lembrar de pesquisar outros vírus, por conta de que a viremia do HIV pode estar controlada, mas aí pode ter uma co-infecção de um vírus ainda não descoberto. Isso aí. Mais algum comentário? Bom, então ficamos por aqui hoje. Próxima semana, um outro assunto. Obrigada, gente. Obrigada, Boa noite aí para todo mundo. Beijo, tchau. Tchau, tchau, abraço. Tchau, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.